Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus. Olá, amigos e amigas do Falando de Vida. Que bom nós podemos estar aqui presente nesta programação. Hoje, terça-feira, dia 29 de novembro de 2022. Como esse mês está passando rápido, não é verdade? Falta apenas um dia para encerrarmos este mês. E faltam apenas 32 dias para encerrar este ano. Eu quero, meus amigos e amigas, fazer você pensar neste momento. Como que está a sua vida? Se você fazer um resumo desses 11 meses deste ano, você teve mais realizações ou decepções? Mais conquistas ou menos conquistas? As coisas têm dado muito certo para você ou as coisas têm dado muito errado? E você fica a se perguntar: por quê? Por que que isso está dando errado? Por que que aquilo deu errado? Talvez você tenha inúmeras perguntas, mas você não teve ainda respostas. Bom, a live de hoje é exatamente sobre este tema. Eu acredito que, pela direção que Deus me deu, eu acredito que você vai receber, sim, a resposta que tanto você tem procurado, que tanto você tem desejado. Como você vê, eu estou aqui com um copo com água preparado. Daqui a pouquinho eu vou estar orando, eu vou estar aqui intercedendo a Deus em seu favor. Prepare um copo com água. Deixa aí do seu ladinho, tá bom? Deixe próximo de você
para que daqui a pouquinho a gente venha pedir a consagração, a unção do poder de Deus sobre esta água. Tanto você quanto todos os seus familiares que aí estiverem presentes poderão beber do mesmo. Eu creio que Deus vai estar curando, Deus vai estar libertando. Eu creio também que através da oração você vai receber a força, o ânimo que tanto você precisa para a tua vida. Então vamos ao tema desta live. Se as coisas estão dando errado para você e você não sabe o porquê, eu quero que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Se você tiver aí consigo uma Bíblia Sagrada, seria bom você então abrir aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 3. Aqui tem uma resposta, porque que tudo estava dando errado para o povo de Deus naquela época do profeta Isaías. E eu acredito, meus queridos, que essa mesma resposta que foi para o povo de Israel na época de Isaías, também é a resposta para o povo de Deus de hoje em dia, da nossa época. Veja aí comigo na palavra de Deus. Isaías capítulo 3, apenas o versículo 8, diz assim, Por que Jerusalém está arruinada e Judá caída? Porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Olha como é que aqui Isaías se refere. Ele faz aqui uma pergunta e também dá a resposta. Por que Jerusalém está arruinada e Judá caída? Talvez essa tenha sido a sua pergunta. Talvez para você mesma, talvez para um familiar seu. Por que fulano está caído? Por que fulano voltou às drogas? Por quê? Por que fulano voltou a separar-se? Por quê? Por que fulano, ele piorou de vida? Por quê? São as perguntas de muitas pessoas. Por quê, por quê e por quê? Por que você não consegue ter paz na tua vida? Por que a sua vida tem sido de altos e baixos? Por quê? Por que o seu casamento não continua sendo aquele casamento que você tanto sonhou? Você teve momentos assim. Você teve momentos prazerosos, momentos de muita alegria no seu casamento, na sua família, mas talvez hoje só há momento de tristeza. Talvez você se sente uma pessoa arruinada. Talvez você não queria cair como você caiu. Mas agora você está aí caído, prostrado. E querido, enquanto você ficar só reclamando, a tua vida não vai mudar. Enquanto você ficar só aí questionando por que a minha vida está assim, isso não vai mudar. A razão do povo de Deus na época de Isaías, por que Jerusalém estava arruinada e Judá caída, tinha uma razão. Qual era a razão? Vamos ler aqui de novo na Bíblia Sagrada? Isaías 3, versículo 8. Porquanto a sua língua
e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O que Isaías quis dizer a sua língua? Ele quer dizer as suas palavras. Tanto as palavras, as pronúncias, quanto as atitudes do povo de Jerusalém, do povo de Judá, era contra Deus. Exemplos. Quando uma pessoa fica culpando a Deus pelas ruínas da sua vida, essas palavras são contra Deus. Deus, ele não efetua destruição na vida de ninguém. Deus não causa a ruína na vida de ninguém, meus amados. Se a pessoa está vivendo momentos de ruína na sua vida, é porque ou as suas palavras têm sido contra Deus, ou então, como disse Isaías aqui na sua explanação, ou então as suas obras, suas atitudes têm sido contra Deus. Quando uma pessoa, ela se afasta da comunhão com Deus, ou seja, suas obras, suas atitudes, levou a pessoa a se distanciar. Isso é contra Deus. E aí tudo isso, palavras que são contra Deus, atitudes que são contra Deus, faz com que então a ruína chegue até a vida daquela pessoa. Faz com que então a vida da pessoa seja marcada por fracassos. É como também está escrito lá em 2 Crônicas. Deixa eu até abrir aqui a Bíblia Sagrada. Livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Olha só o que diz aqui, ó. O título diz: As reformas religiosas de Asa. Asa era o rei. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, quando uma pessoa deixa a presença de Deus, eu não estou declarando aqui deixar de crer em Deus, deixar de crer que Deus realmente existe. Não, não é isso. Eu estou falando deixar a comunhão. Deixar a comunhão. Quando a pessoa deixa a comunhão com Deus, se afasta da comunhão com Deus, isso são atitudes contra Deus. São contra Deus. E o que vai acontecer? Vai acontecer o que está aqui, ó. O que o profeta Azarias falou ao rei Asa. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. E no versículo 3 diz assim, ó: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Então, 3 pilares, minha gente. Nós temos que sustentar nossa vida em cima desses 3 pilares. Primeiro pilar, olha só, nós temos que estar servindo o verdadeiro Deus. Nós temos que servir ao verdadeiro Deus. É o primeiro pilar. Segundo pilar, temos que ter um sacerdote que nos ensine a lei de Deus, a sua palavra. A necessidade de nós servirmos ao verdadeiro Deus, estarmos em comunhão com o verdadeiro Deus e termos ali um sacerdote usado por Deus. Querido, é sacerdote que ensina o povo. Assim como a gente vê
nos escritos sagrados, tanto aqui da dispensação da lei quanto da dispensação da graça, quem é que guia as ovelhas? É o pastor. Não é a ovelha que guia a ovelha. Hoje em dia, quantas são as pessoas que têm caído nesse engano do diabo? Eu não preciso de congregar. Aqui em casa mesmo eu busco a Deus. Aqui em casa mesmo eu oro. Aqui em casa mesmo eu leio a Bíblia e Deus vai falar comigo. Mas a Bíblia não ensina que tem que ser assim. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós não deixemos de congregar como é costume de alguns. A necessidade de congregarmos, a necessidade de você ser membro da Igreja de Cristo e ter ali um sacerdote que vai ser usado por Deus para te ensinar, para te orientar sobre o caminho que você deve andar. Se a pessoa não serve o verdadeiro Deus como tem que servir, se ela não tem um sacerdote que lhe ensine a lei de Deus, querido, diz aqui, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Então nós temos que ter esses 3 pilares: servir o verdadeiro Deus, ter um sacerdote e ter a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A sua palavra. É a sua palavra. De Gênesis a Apocalipse, é a lei de Deus para o seu povo. São os mandamentos, as ordens de Deus para o seu povo. Então, se a pessoa não tem a comunhão com o verdadeiro Deus, não tem um sacerdote que lhe ensine e não tem a lei de Deus, essa pessoa está errando contra Deus. E muitas pessoas têm errado nas suas palavras e dizem: eu não preciso estar na igreja para servir a Deus. Você precisa sim. Porque dentro da igreja a gente edifica a nossa fé para a gente manifestar a nossa fé no dia a dia da nossa vida. E aí eu te pergunto, você que pensa assim, por que você não quer estar na comunhão com Deus dentro de uma igreja? Por quê? Qual a razão? Por qual razão? Eu vou te dizer a razão de algumas pessoas. Não estou dizendo que é a sua, porque eu não te conheço. Mas eu posso afirmar que é a razão de muitas pessoas. Não querem estar dentro de uma igreja servindo a Deus. Por quê? Porque são orgulhosas. Não têm o senso de submissão ao seu coração. Porque a gente tem que estar submisso à palavra de Deus. E estando submisso à palavra de Deus, é óbvio que a gente vai estar submisso a quem? Ao próprio Deus, ao sacerdote, que vai estar sendo usado por Deus. Então, muitas são as pessoas que não querem ser confrontado o seu erro com a palavra de Deus. Então, é mais fácil o quê? Vou ficar só em casa. Vou ficar em casa, vou orar em casa, vou ler a Bíblia em casa, só vou ficar assistindo pelas redes sociais. Por quê? Porque eu não sou confrontado diretamente. Você sabia que tem pessoas que pensam assim? E te digo mais, se você está ficando chateado comigo agora porque eu estou falando isso, me perdoe a franqueza, você é uma dessas pessoas. E é isso que tem feito as coisas darem errado para você. No princípio, quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, Satanás, para lhe enganar, deixa que as coisas continuem dando certo. E quando Satanás vê que enganou a pessoa, aí ele começa a agir, começa a destruir. Será que não é isso que está acontecendo com você? Será? Eu quero agora me direcionar até as pessoas que estão dentro da casa de Deus. Não importa o ministério que você está servindo a Deus, eu estou falando você que está dentro da casa de Deus. Mas você está andando de acordo com Deus? As suas palavras e as suas atitudes são a favor de Deus ou contra Deus? Será que você não está na casa de Deus e você também discorda da palavra de Deus?
Você discorda que tem que abandonar o pecado, você discorda que tem que ser um dizimista, um ofertante, você discorda que tem que perdoar, você discorda que tem que se batizar nas águas, confessando Jesus publicamente. Será que não está acontecendo isso com você? Você até está dentro da casa de Deus, mas você não está concordando com Deus. Pelo contrário, você está discordando. E aí os seus pensamentos geram palavras, e suas palavras geram atitudes. E isso faz com que a vida da pessoa venha a ser arruinada e a pessoa estar caída, prostrada, humilhada. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Então, querido, você tem que lutar contra a sua própria carne, a sua natureza. É isso mesmo. Você tem que lutar contra a tua natureza humana, que quer o quê? Te distanciar do caminho, te distanciar de Deus. Você tem que dizer não ao orgulho. Você tem que dizer não à insubmissão. Você tem que dizer não a tudo aquilo que faz você se separar de Deus. Se você está longe da casa de Deus, longe da comunhão, você tem que retornar. Israel esteve por muito tempo, está aqui escrito, 2 Crônicas 15, versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. 3 pilares: verdadeiro Deus, sacerdote e a lei de Deus. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Então o que Deus está esperando das pessoas que estão assim? Que se voltem para Ele, que reconheçam, não para aí. Se minha vida está tudo dando errado, alguma coisa está dando errado, poxa, a falha está em mim. É só você olhar para a tua vida. Você tem levado o teu compromisso com Deus a sério? Você tem levado a tua fé com Deus a sério? Você tem crido na palavra de Deus? Você tem seguido a palavra de Deus? Se você não estava fazendo isso, comece a fazer. Aí você vai ver a tua vida voltar ao estado original, que é o estado de bênção, de transformação. É o que Deus está esperando. Você agora começar a falar de acordo com Deus, tomar atitudes de acordo com Deus. Quando a gente confessa a palavra de Deus, como ela diz a nosso respeito, nós estamos falando de acordo com Deus. Quando nós seguimos a palavra de Deus, nós estamos então tendo atitude de acordo com Deus. E Deus vai honrar. Todo aquele que se volta para Deus, Deus honra. Todo aquele que o busca de todo o coração, Deus o honra. É o que Deus está esperando. Quando o povo de Israel se voltou para Deus, eles encontraram. E a Bíblia diz que naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Como é que a terra está hoje em dia? Não está cheia de perturbações? E quantas pessoas têm sido afetadas por essas perturbações? Quantas pessoas, quantas famílias têm sido afetadas pelas perturbações que têm vindo sobre essa terra? E a razão de tudo isso é por quê? Porque estão sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensine e sem a lei. E aí isso tudo leva o quê? Ao que Isaías falou. As palavras são contra Deus e as suas atitudes também. Então, querido, para a tua vida mudar, o que você tem que fazer é falar de acordo com Deus, é confessar a palavra. Confessa a palavra no teu coração e consuma esta confissão com atitudes, em obediência à palavra,
em seguir, servir a Deus como está na palavra. Aí você vai ver as misericórdias de Deus te acompanhando, te seguindo e te servindo. Diz o texto mais ainda, olha só. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Qual é a recompensa que você espera? Que tipo de recompensa você espera receber? A recompensa vai ser consequência das tuas atitudes. Se a recompensa que você está recebendo não tem te agradado, é porque as tuas atitudes não têm agradado a Deus. Se você quer ter uma recompensa agradável, passe a agradar a Deus. Passe a ter atitudes que agrade o coração de Deus. Aí você vai ver, sim, a tua vida ser restaurada, como foi aqui com o rei Asa e aquele povo que estava sobre o seu reinado. Eles retornaram a aliança com Deus, eles fizeram o seu pacto com Deus, renovando ali seu compromisso, aliança quer dizer compromisso, começaram a buscar, a servir a Deus, acabou o sofrimento, acabou o tormento, a mesma coisa hoje em dia, queridos. Mas quantos são aquelas pessoas que dizem, mas eu tenho fé em Deus? Eu não duvido. Eu não duvido disso. Eu acredito que você tenha fé em Deus. Mas eu pergunto, você está vivendo para Deus? Você está servindo a Deus como Ele se agrada, como Ele deseja? As tuas palavras, o que tem saído da tua boca, tem agradado a Deus? Ou está aqui como Isaías falou? Isaías 3:8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída? Porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiar a sua gloriosa presença. Não desafia Deus. Não pense, eu não vou mais para a igreja, eu vou seguir a vida como eu quero e não vai acontecer nada de mal. Não desafia Deus. Não desafie. Pare de falar, pare de confessar o que não é correto. A pessoa diz assim, não adianta eu estar na igreja. Como que não adianta? Você está buscando a força de Deus, a direção de Deus, para que você possa se manter de pé nesta terra. Mas olha as lutas que eu estou passando. Querido, Deus é tão bom com você. Deus já sabia que tu ia passar por essas lutas. Deus te chamou à comunhão com Ele. Para quê? Para te preparar, para te proteger. Então seja grato a Deus. Se você estivesse sem a comunhão com Deus e passando essa luta que você está passando, talvez você não estaria resistindo, suportando. E se você está longe da comunhão com Deus e Deus está falando com você agora, exatamente para isso, volte, eu sei o que vai acontecer amanhã contigo. Deus sabe. E Deus está te chamando à comunhão com Ele, porque Ele quer te preparar, te fortalecer para você suportar e você vencer. Mas se você insistir em ficar longe de Deus, talvez você não suporte a luta que você vai passar, o problema que você vai enfrentar. Essa é uma verdade. Para que ficar longe da comunhão com Deus? Que mal que Deus te fez. Que mal. Deus não te fez nenhum mal. A igreja não te fez nenhum mal. Esses maus pensamentos que você deu ouvidos a eles é que fez você pensar errado e agir errado. Seja humilde. Retorne à comunhão com Deus. Mas retorne não do jeito que você estava, retorne para você ser moldado pelo o oleiro que é Deus. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Esteja nas mãos do oleiro que Ele vai limpar este barro, Ele vai fazer um vaso bonito, uma obra extraordinária.
Mas se você está aí todo rachado, trincado, sujo, e você continua longe da casa do oleiro, como que o oleiro vai poder limpar você? Como ele vai poder restaurar você? É tempo de você voltar. É tempo. Não fique protelando mais, não. Volte enquanto é tempo. Porque haverá um tempo, querido, que as pessoas vão querer e não vai adiantar mais. Haverá um tempo que as pessoas vão desejar estar com Deus e não vai adiantar. Vão desejar buscar a Deus e não vai ter mais esse tempo. O tempo é agora. Por isso que domingo próximo, agora o primeiro domingo de dezembro, para ser bem claro, dia 4 de dezembro, eu, pastor Roberto Borba, juntamente com a minha esposa, Jenny Borba, nós convidamos você e sua família para estar aqui no templo da Igreja Nova Esperança em Castro, em comunhão com Deus. Vem estar em comunhão com Deus, venha renovar a tua fé, venha renovar o teu compromisso com Deus. Nós temos 2 reuniões domingo aqui na igreja, 9 da manhã e também às 7 da noite. Vem estar conosco. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai te restaurar, te fortalecer, Ele vai transformar a tua vida. Tá bom, queridos? Se você voltar, a tua vida, ela também vai voltar a ser restaurada, você voltará a ser feliz. É isso que Deus está me usando para falar com você. E agora eu convido você a pegar o seu copo com água, porque nós vamos orar. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, aqui eu estou com esse copo com água nas minhas mãos e esta pessoa na sua casa também. Eu peço que o Senhor unja esta água com teu poder. Senhor, cura o doente, liberta o cativo, o viciado, o oprimido. Ó Espírito Santo, dá força a essa pessoa que estava se sentindo fraca, debilitada. Restaura o ânimo, a coragem, a fé dessa pessoa. Se o Senhor colocou no meu coração esta direção para falar com o teu povo, aqui pelas redes sociais, é porque o Senhor está desejoso em restaurar vidas. O Senhor está querendo mudar a sorte dessa pessoa. Mas para isso, Senhor, a pessoa também tem que mudar o seu linguajar, mudar as suas atitudes, fazer com que as suas palavras e as suas atitudes sejam a favor do Senhor e não contra o Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus eu peço, quebra essas algemas, essas correntes que estão aprisionando essa pessoa até o dia de hoje. Liberta essa pessoa, meu Pai, para que ela possa, sim, andar em liberdade para te servir. Eu coloco todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos beber da água consagrada. Glória a Deus. Então, domingo agora, dia 4 de dezembro, 9 da manhã e 7 da noite. O domingo da adoração, estaremos realizando a última oração em favor da ressurreição. Domingo agora é o último domingo dessa campanha que estamos vivendo do domingo da ressurreição. Esteja conosco. Eu tenho certeza que o poder de Deus vai tocar na tua vida e vai ressuscitar aquilo que precisa. Igreja Nova Esperança do Poder de Deus aqui em Castro, Rua Doroteia Widman, 350, bairro Morada do Sol 3. Eu, pastor Roberto Borba, e a minha esposa, pastora Jenny Borba, aguardamos por todos. Deus abençoe. Até lá.
Ele, que foi criança, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega, início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus.